Seja bem-vindo ao canal da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja reformada que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem a seguir foi gravada em um de nossos cultos. Venha nos visitar no próximo domingo às 18 horas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novas mensagens. Para mais conteúdo, siga-nos também no Spotify e no Instagram. Queridos, agora no finalzinho de julho, nesse último mês, última semana de julho, nós vamos fazer uma pequena série. Serão 3 ou 4 sermões na carta de Paulo a Tito. Nós estamos também com essa série lá na IPMA. Lá nós começamos com as pastorais. Nós expusemos o livro de Timóteo, 1º e 2º Timóteo, e agora começamos Tito, e nós queremos trabalhar também essa pequena carta de Paulo a Tito aqui na nossa congregação. E eu queria ler com os irmãos o primeiro capítulo de Tito, Tito 1, depois de Timóteo, aí você vai encontrar a carta de Paulo a Tito. Nos diz assim a palavra santa de Deus. É bem pequenininho, se passa rápido, passa e não percebe. Pode ir bem devagar aí. Achamos Tito 1, diz assim a palavra viva de Deus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com vocês. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevia a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentidos e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com os mandamentos de gente que não se desvia da verdade, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Meus irmãos, esse texto de Tito é um texto pesado. Ele nos ensina e nos exorta e nos cobra muitas coisas, e nós precisamos sempre, como em qualquer outro texto da Bíblia, mas aqui ainda nesses textos difíceis, precisamos sempre estar atentos à orientação do Espírito Santo. Por isso, baixe sua cabeça. Vou pedir ao Glauco para nos conduzir a Deus na oração, pedindo que Deus nos abençoe e nos oriente
na exposição da palavra e no entendimento dela. Amém, Senhor. Amém, amém. Irmãos, deixa eu fazer um pouco do contexto dessa carta de Paulo a Tito, para que você entenda algumas coisas que estão escritas aqui, que um texto tão distante de nós faz com que nós acabemos por perder alguns detalhes importantes. Paulo, quando escreve essa carta, e Paulo é o autor dessa carta, quando ele escreve essa carta a Tito, ele está ali na sua quarta viagem missionária. A quarta viagem missionária de Paulo, ela não é descrita no livro de Atos, porque o livro de Atos encerra no final da sua terceira viagem missionária, com Paulo preso lá em Roma. Mas quando a gente lê outros textos da Sagrada Escritura, a gente vai perceber que Paulo, depois que foi libertado lá em Roma, ele vai para a sua viagem missionária, e a gente vê lá em 1 Timóteo que Paulo diz que queria ir visitar os filipenses. Então Paulo aparentemente foi até Filipos. Depois lá, aqui mesmo no livro de Tito, ele vai dizer que deixou Tito em Creta em uma de suas viagens. A gente vai ver lá em Filemon que Paulo estava em Colossos. Então ele volta aparentemente, quando ele é liberto, voltando pelos lugares que ele havia plantado igrejas, novamente vendo como é que estava ali a situação daquelas igrejas. E quando ele escreve essa carta a Tito, nós não sabemos exatamente quem ou quando foi fundada essa igreja na ilha de Creta. Então, Paulo está escrevendo para uma igreja que se organizou naquele lugar, e Tito foi aquela pessoa que Paulo confiou mandar para lá, para tomar conta daquela igreja. A gente não sabe quando a igreja começou, não se sabe exatamente se foi Paulo que plantou aquela igreja, se foi outros irmãos, ou Apolo, o próprio Barnabé, que eram colaboradores dele. A gente não sabe quem plantou essa igreja lá. Talvez pode ter sido alguns dos cretenses que estavam lá em Atos 2, no Pentecostes, quando tem naquela lista de pessoas que se converteram, naqueles 3.000, tinham cretenses ali. Então pode ter sido eles que voltaram para Creta e começaram a falar do evangelho. A igreja se organizou, mas ainda estava meio bagunçada a igreja, porque haviam muitas confusões doutrinárias e teológicas lá naquele lugar. E Paulo, então, preocupado com aquela situação, resolve mandar esse homem chamado Tito. Tito era alguém que era companheiro de Paulo desde o começo do ministério de Paulo. Quando Paulo se converte, lá na rua direita, que Barnabé vai... É Barnabé mesmo, né? Vai lá e batiza... Não é Barnabé, como é o nome dele, Judá? Depois me ajuda aí, seminarista. Ananias, exatamente. É bom ter um seminarista, tá vendo? Para ajudar a gente nessas horas. Ananias vai lá e batiza Paulo, e Paulo sai dali pregando o evangelho. Aparentemente, Tito vai se converter nesse período entre Paulo se converter e ir para Antioquia, porque ele é companheiro de Paulo desde aquele momento.
É engraçado porque ele não aparece nas viagens missionárias de Paulo. Mas, se a gente ler o livro de Atos, a gente vai ver que é Tito que Paulo manda levar a oferta dos coríntios para as igrejas. A gente vai ver Paulo falando em várias ocasiões que esse rapaz, esse pregador chamado Tito, estava sempre à disposição de servir o apóstolo Paulo. Então era alguém, queridos, Tito, que quando dava alguma coisa ruim, quando tinha um problema grande, Paulo dizia: vai lá, Tito, vai resolver. Era alguém de confiança do apóstolo Paulo. E aqui agora Paulo vai dizer que foi por essa causa que eu deixei você em Creta. E aí ele vai falar, né, das características de um homem que poderia ser eleito para ocupar funções dentro da igreja. E naquela igreja, naquele lugar, a gente tinha ali vários problemas sérios acontecendo. Ali nós tínhamos judaizantes, esses que Paulo chama aqui os da circuncisão. Estes homens, eles ensinavam doutrinas falsas, nas quais as pessoas que se convertessem ao evangelho de Cristo Jesus tinham que crer em Cristo Jesus, mas para serem salvos precisava também cumprir os ritos judaicos. Por isso a gente chama eles de judaizantes, porque eles queriam conciliar o evangelho de Cristo Jesus, mas com a dieta judaica. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Isso é imundo, isso é impuro. E aí Paulo vai mandar Tito precisa resolver esse problema. Havia um outro problema lá também, que haviam certas heresias que estavam entrando também naquela região, porque os judeus tinham a ideia, ainda na cabeça, nós somos filhos de Abraão. Então a gente é um povo diferente. Então, para vocês serem salvos, você tem que fazer parte desse povo. É por isso que Paulo vai falar várias ocasiões, tanto para Tito quanto para Timóteo: esqueça essas coisas de genealogia sem fim. Não interessa quem é filho de quem. Em Jesus Cristo, todos foram feitos um com Ele. Então não interessa quem é filho de Abraão, porque Jesus mesmo disse: olha, se meu pai quisesse dessas pedras, ele traria filhos a Abraão. Então, essas genealogias, essas fábulas judaicas, esquece isso, Tito. E lá está cheio de problemas assim nessa igreja. Além disso, ali havia também um grupo que a gente pode denominar aqui de ascetas, ou o ascetismo, que eram pessoas que queriam se afastar do mundo, achando que, olha, se eu me purificar, se eu abrir mão disso, abrir mão daquilo, então eu vou ser abençoado por Deus, Deus vai me abençoar, eu vou ser um cristão mais santo do que os outros. E aí Paulo vai falar com ele também, a gente vê isso no versículo 15, para abandonar essas coisas. E além de tudo isso, irmãos, a igreja estava plantada num lugar de completa decadência moral. E é nesse lugar que Tito tem que trabalhar na igreja. Já imaginou? Você ter que lidar com a igreja nessas condições? De maneira que o tema central, irmãos, penso eu, da carta de Tito, é como uma igreja pode ser santa. O que é preciso para que uma igreja seja pura diante de Deus? O que é necessário? Quais são as coisas necessárias para que uma igreja se mantenha pura diante de Deus, mesmo num ambiente tão pernicioso como esse aqui? Mesmo no ambiente de tantas contendas, o que é necessário para termos uma igreja santa? Se nós queremos ter uma igreja santa aqui em Cotia, esse texto vai falar conosco. Se você quer ser membro de uma igreja no qual o Espírito Santo de Deus age livremente, se você quer ser membro de uma igreja no qual o Espírito de Deus fala e as pessoas obedecem, se você quer ser membro de uma igreja no qual o Espírito Santo de Deus vai purificá-la a cada dia, a cada pregação feita, a cada hino cantado, você vai ter que prestar atenção nisso que nós vamos aprender aqui nessa noite. Em primeiro lugar, irmãos, a gente vai perceber que para ter uma igreja santa, saudável, nós precisamos ter uma liderança que é irrepreensível. Eu vou estar falando contra mim a noite toda. Porque esse texto fala coisas que quando eu olho para mim ou para minha família, eu digo assim: Deus, não está bem assim. Tem misericórdia, me ajuda. Mas a liderança da igreja, ela precisa ser irrepreensível.
Em segundo lugar, no capítulo 2 em diante, a gente vai ver que para que a igreja seja santa, essa liderança irrepreensível tem que ensinar a sã doutrina à igreja. Sem aprender teologia, sem aprender doutrina, sem aprender a maneira correta de viver, é impossível ter uma igreja santa. E no capítulo 3, Paulo vai exortar a igreja a viver de acordo com essa santidade, dando testemunho no mundo de como é que uma igreja santa se comporta, inclusive na prática de boas obras. Hoje nós vamos ver, então, esse primeiro aspecto, que é o perfil do líder irrepreensível, de acordo com a palavra de Deus. O versículo 5 diz assim: foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a vocês. E como eram esses presbíteros que Paulo prescreveu a Timóteo? Vejam, o versículo 6 diz assim, que ele devia ser alguém irrepreensível, deu uma lista, e aí logo em seguida, no versículo 7, ele também vai falar de novo, que ele também tem que ser irrepreensível. A palavra irrepreensível aparece aí 2 vezes. Então, como eu já ensinei aos irmãos, quando a gente tem um termo que aparece sempre na Bíblia, a gente tem que prestar atenção o que ele está nos ensinando. E aí, em primeiro lugar, irmãos, a gente vai ver que esse homem irrepreensível tem que ser irrepreensível na sua própria casa. Porque o texto diz assim: alguém que seja irrepreensível, marido de uma... Pode falar, gente. Só a mulher. Que tenha filhos crentes. Percebam? Ele está cuidando da casa dele. Quando ele é marido de uma só mulher, ele está sendo fiel a Deus no sacerdócio do seu lar, cuidando da esposa que Deus disse que você ia se unir a ela e queria viver apenas com ela, e seriam um na mesma casa. Irmãos, isso é interessante porque, percebam, quando a gente fala isso, a gente sempre pensa nos homens, e é verdade. Esse texto está aqui exortando a cada homem, quer seja os jovens da idade do Gabriel ou do Jonatas, ou os velhos como eu. Deus está dizendo que o líder irrepreensível tem que ser alguém que é irrepreensível na sua casa, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes. Por que ele tem que ter filhos crentes? Porque o filho crente demonstra o trabalho de educação desse pai com o seu filho desde a sua meninice. Demonstra a responsabilidade dele no cuidado dos filhos. Não quer dizer que ele vai salvar os filhos dele, mas diz que ele cuidou dos filhos dele enquanto aqueles meninos estavam sob seu domínio. E ele diz que esses meninos não deveriam ser acusados de devassidão nem insubordinados. Aqui eu me lembro dos filhos de Eli, sacerdote lá do livro de Samuel, que os filhos deles eram corruptos, estavam roubando a igreja e as pessoas iam trazer a sua oferta, e os filhos de Eli inventou lá uma história de um garfo, que era o seguinte: eles enfiavam aquele garfo na panela, era um garfo de 3 pontas, na panela da carne que eles iam usar para sacrificar. O que saísse no garfo era deles, era o imposto cobrado. E o texto diz que Eli sabia dessas coisas e não fazia nada, e por causa disso Deus matou os filhos de Eli e permitiu que a arca do Senhor fosse levada. E no mesmo dia Eli, quando soube dessas 2 notícias, que os filhos dele tinham morrido e que a arca tinha sido roubada, caiu da cadeira, bateu a cabeça, quebrou o pescoço, morreu ali mesmo. E a esposa de um deles, que estava grávida, deu à luz naquela mesma hora, dada o horror que foi a notícia de que a arca de Deus tinha sido roubada. Por isso, para ter uma igreja santa, a liderança deve ser irrepreensível. E esse homem que é irrepreensível, ele tem que ter cuidado do lar. Pastores que não cuidam das suas famílias não são bons pastores. Pastores que não conseguem cuidar bem dos seus filhos não têm o prazer de cuidar bem do filho dos outros. E aqui, irmãos, é uma coisa complicada, porque muitas vezes, e eu falo isso pedindo perdão à minha família, muitas vezes nós passamos mais tempo cuidando da família dos outros do que da nossa própria família. Nós damos atenção às dores dos filhos dos outros do que dos nossos filhos. Mas isso é errado.
Nós não podemos agir assim, porque nós seremos cobrados para viver uma vida na qual a irrepreensão seja a nossa marca no cuidado da nossa família. Mas esse homem também, que deve ser irrepreensível no seu lar, veja, diz o texto, ele também tem que ser irrepreensível na sua própria vida. Então ele é irrepreensível no cuidado de si mesmo. Olha o que diz o texto, ele não pode ser arrogante. E aqui, arrogância aqui tem o sentido daquela pessoa que é atento a si mesmo, só se preocupa consigo. A sua palavra, a sua opinião é melhor do que a de todo mundo. Ele não pode ser repreendido, ele não pode ser corrigido, a palavra dele é a última. Eu tinha um pastor que brincava com a gente lá no seminário, fazendo crítica a esse comportamento arrogante, que no passado se dizia assim, pastor não escreve de lápis, só escreve de caneta. E as pessoas, por quê, pastor? Porque pastor não volta atrás. Escreveu de caneta, não pode apagar. Até quando está errado. E era assim que se pensava. Mas vejam, não é isso que o texto está dizendo. O líder irrepreensível, aquele que queria ser eleito presbítero ou diácono na igreja, deveria ser alguém que não era arrogante. Alguém que não se irritava com facilidade. Aquela pessoa que, irmãos, e isso é algo importantíssimo na igreja. Porque às vezes você vem para a igreja cheio de problema, como todo mundo tem. E não é só o pastor não, o presbítero, o seminarista, o diácono. E aí você se depara com a situação, e às vezes as pessoas falam coisas completamente fora da realidade, sem saber o que está acontecendo, e aquilo vem como uma flecha, no nosso tempo vem como um tiro, né? Direto no nosso peito, e aquilo machuca, e você, caramba, eu não esperava ouvir isso. Aí o texto está dizendo, é alguém que não se irrita facilmente, que dá tempo para as coisas acontecerem e ele tomar providências. É alguém que não é apegado ao vinho. E aqui é alguém bêbado, tá? Apegado ao vinho aqui é o bêbado. Não é aquela pessoa que toma um vinho de vez em quando, não. Porque senão Jesus não podia ser líder. Porque Jesus tomava vinho, certo? Então o problema aqui não é o álcool. O problema aqui é o abuso alcoólico. Esse cara aqui que ele está falando era alguém que era amigo da bebida. Era alguém que vivia de cara cheia. E Paulo está dizendo, o líder tem que ter cuidado de si mesmo, não pode andar desse jeito. Ele não pode ser violento, cruel. Ele também não podia ser ganancioso. Percebam que essas são qualidades de coisas que ele não deveria ser. E agora Paulo vai fazer uma lista do que ele deveria ser. Ele diz, pelo contrário, ao invés dele ser arrogante, que se irrita facilmente, bêbado, violento, ganancioso, ele tem que ser hospitaleiro, amigo do bem ou que ama a bondade, sensato, que mantém o autocontrole. Isso é que é a ideia de sensato. É aquela pessoa que está todo mundo explodindo, tudo dando errado, e aí a pessoa começa a ficar nervosa, e ali já começa a querer partir para a confusão, mas o líder tem que ser, calma gente, calma. Vamos botar a cabeça no lugar, vamos orar, depois a gente age. Ele é sensato. Esse homem é justo, ou aquele que age com justiça. Aqui não é a justiça de justificação, daquela doutrina que a gente fala, né, que Cristo fez por nós, mas é aquele que procura agir com justiça. O certo é certo, o errado é errado. Minha irmã, você está certa, meu irmão, você está errado. Não, meu irmão, olha, o direito dele é esse, ele age com justiça, ele está preocupado com aquilo que é justo. Ele é piedoso, e aqui a ideia de piedade é de ser santo, ser puro. É aquela pessoa, não é aquela pessoa que faz assim, nossa, gente. Tem gente que é assim, né? Você vai conversar com a pessoa, tem uma voz tão doce, macia, e você fala, você pensa, nossa, que pessoa piedosa. Mas piedade não é isso. Piedade, no nosso texto, é aquela pessoa que se santifica e que tem um comportamento dela parecido com o comportamento de Cristo Jesus. Isso é a ideia de piedade. Ele deve ter domínio de si. E aqui, irmãos, domínio de si aqui tem uma conotação, inclusive sexual. É aquela pessoa que não fica, sabe, assim, a gente já viu que ele tem que ser marido de uma só mulher, certo? Mas tem pastor que não é casado, não é verdade? Está começando o ministério ou é viúvo. E esse pastor, ele tem que ser controlado, ele não pode ter um bocado de namorada, não. Ele precisa
inclusive sexualmente, ter olhos puros, santos na presença de Deus. Ele não deve estar com palavras impuras nos seus lábios. Ele precisa ter domínio de si. E por fim o texto diz assim, ele tem que ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina. Percebe? Esse homem que tem cuidado de si mesmo, que tem esse comportamento, que abandonou aquelas coisas horríveis e que agora está praticando essas coisas que Jesus Cristo está ensinando, ele precisa ser apegado à palavra fiel. Irmãos, e por que Paulo está dizendo que esses homens irrepreensíveis devem ser os líderes da igreja? No texto em português não aparece uma particularzinha do texto grego, que é uma condicional, é um se. Paulo está dizendo assim, mais ou menos aqui, parafraseando: se tiver alguém assim, é esse que você vai escolher. Percebem? Irmãos, e aqui tem um detalhe. Quando a gente olha para a vida dos irmãos na igreja, nós precisamos atentar nesse perfil, nesse caráter, para que quando nós formos escolher pastores, presbíteros, diáconos na nossa igreja, nós pensemos nesse padrão de liderança. E aí Paulo diz assim, você vai escolher essas pessoas, no versículo 9, para que essa pessoa irrepreensível possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. O que Paulo está dizendo, olha, você vai escolher homens irrepreensíveis, que são amantes da palavra, que guardam a palavra fiel, que lutam pela palavra fiel, para que, quando se levantarem pessoas que tragam ensinos diferentes para a igreja, você então possa contradizer essas pessoas. E contradizer para quê? Para ganhar a discussão? Para ser a igreja melhor? Não, para convencer essas pessoas para que elas voltem para o caminho da verdade. A intenção é sempre essa, trazer aqueles que estão se perdendo para o caminho da verdade. E quem eram estes que estão aí, que precisavam ser convencidos? Como eu já falei, tem aí os judaizantes no versículo 10, diz assim, porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentidos e enganam os outros. E no versículo 11 ele diz, estes aí andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem. Qual a intenção deles? Com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Parece hoje, né? Parece que Paulo estava falando com Tito, falando com o pastor lá da IPMA, ó, Davi, vai aí pregar lá, porque tem um bocado de gente aí que está entrando nas casas aí, destruindo casas inteiras com ensino sem sentido, com a intenção exclusiva de ganhar dinheiro. E o que é preciso fazer? O que é que esse líder irrepreensível tinha que fazer com essas pessoas? O versículo 11 diz, é preciso fazer com que se calem. O que Paulo está dizendo assim, é preciso colocar uma silver tape na boca deles. É preciso tapar a boca deles. E a ideia aqui de Paulo tem esse sentido mesmo, de tapar. É óbvio que Paulo está aqui trazendo uma figura de linguagem. Ele não está querendo que a gente compre uma silver tape sacolando na boca desses falsos profetas que tem por aí. Mas o que Paulo está dizendo para a gente é que na palavra, instruídos, firmes na palavra, é preciso fazer que essas pessoas se calem. Quando surge uma heresia no meio da igreja, de vez em quando a gente tem aqui culto de oração, culto de doutrina, estudo bíblico nos lares, e aí pode chegar alguém lá com um falso ensino, com um ensino equivocado, e o líder tem que estar preparado para pegar a escritura e dizer, meu irmão, você está errado. O texto diz isso, isso, isso e isso e isso. Você não pode ensinar desse jeito, porque isso que você está fazendo é pecado. Está aqui o texto. E você tem que estar pronto para responder a essas pessoas, para que elas se calem, com vergonha da bobagem e da blasfêmia que falaram. Essa é a ideia de Paulo, fazer com que eles se calem. Aí veja, depois Paulo diz que ainda tinha um outro grupo lá, que eram os enganadores cretenses. O texto diz assim, foi um dos cretenses, um próprio profeta deles que disse, os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Essa frase normalmente é atribuída a um pensador que viveu 600 anos antes de Cristo, chamado Epimênides. E ele escreveu 600 anos antes de Cristo, ou seja,
680, 650 anos desse texto está escrito aqui, dizendo que os cretenses já eram pessoas más, moralmente más. E esse povo de baixa qualidade moral, que foi se convertendo, eles começaram a misturar o evangelho de Cristo com a sua cultura. E começaram a trazer para dentro da igreja essas coisas. E Paulo está dizendo, olha no versículo 13, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Paulo está dizendo para Tito, olha, essas pessoas aí, que esses falsos líderes, que já são os próprios cretenses que se converteram e que estavam liderando a igreja, essas pessoas aqui são pessoas que precisam ser repreendidas severamente. Paulo está dizendo, olha, você não pode deixar elas passarem fazendo essas coisas dentro da igreja sem que você chame a atenção delas. Daí, meus queridos, a importância desse líder ser apegado à palavra. Porque Paulo não está dizendo isso aqui, queridos, que eles façam isso na briga. Porque lá em Timóteo ele diz assim, crente não é para andar vivendo brigando. Crente não é para viver metido em brigas. Deixe essa coisa de confusão de lado. Já. Timóteo, não fique com discussão, querendo debater toda hora com todo mundo que aparece na igreja, não. Mas aqui Paulo está dizendo, esses falsos mestres precisam ser combatidos. Eles precisam ser repreendidos. Ah, pastor, mas ele vai sair da igreja. Tchau. Simples. Se existe alguém na igreja que não quer ser repreendido por estar pecando. Eu tinha um professor, irmãos, que ensinou no seminário, e eu trago isso para o meu ministério. Meu ministério disse assim, meu professor disse assim, falando para nós, alunos, vocês precisam ter uma porta de entrada da igreja pequena e a do fundo bem grande. Para entrar na igreja tem que ser difícil. Ele tem que fazer o curso, ele tem que se purificar, ele tem que realmente mostrar que é convertido, para depois ele subir lá no púlpito e falar, e orar, e cantar, e pregar, e fazer qualquer outra coisa. Mas a porta de trás tem que ser bem grande. O cara não está querendo nada com o evangelho, pode mandar ele sair, não tenha medo não, não tenha preocupação com isso. Se ele não quer ficar na igreja, não tenha medo de tirar essas pessoas do meio da igreja. E hoje em dia é o contrário, a pessoa escancara a porta da frente, e faz uma portinha lá na frente, bota no fundo e bota um cadeado, e a pessoa, se não me atender, eu não venho mais. Não venho mais nessa igreja porque não canta aquela música que eu amo. Mas, irmão, aquela música é uma heresia. Não, mas não canta, eu vou naquela outra igreja que canta. E aí vem um monte de gente para a igreja querendo ser servido, querendo que a igreja satisfaça os seus desejos, querendo vir para aqui, para a igreja, e aqui ter seus estresse, sua frustração, tudo removido. Ele quer sair do culto com aquela catarse, zen, assim, eu fui para o culto, foi uma bênção. Foi, irmão, o que é que teve no culto hoje? Não, a gente cantou, aquela música falou tanto comigo. O pastor pregou o quê? Eu não lembro não, mas a música foi bonita. Saí edificado do culto. Mas ele não sabe qual foi a mensagem, não sabe qual foi o texto que foi pregado, ele não sabe qual foi a liturgia que foi feita, ele não pediu perdão pelos pecados, mas como ele cantou ali uma meia hora, com aquele fundo musical belíssimo, aquela luzinha bem trabalhada, né? Aí ele vai para casa, feliz da vida, achando que o culto foi uma bênção. Por isso, irmãos, nós precisamos estar atentos que essas pessoas que não querem ser repreendidas, nós não precisamos nos preocupar que ela vai deixar a igreja. Se você não quer ser repreendido, você tem que tomar cuidado, porque você não vai parar em igreja nenhuma. Porque toda igreja que você for, que for séria, o pastor vai te repreender. Se você entrar na igreja, estiver em pecado, e o pastor não te repreender, saiba, ele não te ama. Ele não tem prazer em você, ele não tem prazer na sua comunhão com Deus, ele não tem prazer em ver a santidade da igreja, ele não quer o bem da igreja. O pastor que ama a igreja é o pastor que repreende, que chama a atenção. Se o pastor da sua igreja não é chamado de chato aqui ou ali, ele não é bom. Pastor que é pastor, vira e mexe, tem que ser chamado de chato. Esse pastor é cri-cri, reclama de tudo, não pode ver nada. Se ele não faz isso, irmãos, ele não é um bom pastor.
E quando vocês forem escolher pastores, não vai lá no YouTube ver sermãozinho do YouTube não, porque no YouTube o Pedro aqui edita meu sermão, fica uma maravilha. Aí aqui vocês têm que suportar eu, né? Mas lá o Pedro edita, fica lindo. Não é no YouTube que você vai conhecer o pastor. Mas é quantas disciplinas ele fez na igreja dele. Quantas pessoas ele chamou lá no gabinete pastoral e exortou. Eu conheci um pastor que disse assim, eu nunca fiz uma disciplina, tenho 27 anos e não fiz nenhuma disciplina. Contando vitória. Eu olhei para ele assim, ele estava dando um curso para a gente, de liderança, e ele falando isso, eu olhei bem para aquilo, aí eu levantei, aí saí, aí depois o pessoal veio perguntar para mim, por que você foi embora? Eu digo, não dá para aprender isso. Como é que eu vou aprender? O cara tem 27 anos, não é possível que em 27 anos de igreja não tenha tido nenhum adultério, nenhum pecado grave, nenhum assédio, nada na igreja dele que ele não tenha que ter repreendido alguém, não tenha que ter disciplinado, excluído da comunhão. É impossível, em 27 anos de ministério, você não ter problemas na igreja que você tenha que tratar com disciplina. Então, irmãos, daqui a muitos anos, quando vocês forem escolher outro pastor, que não sou eu, tá vendo? Daqui a muitos anos, tá? Quando vocês forem escolher outro pastor, vocês precisam ter isso em mente. Pastor que não disciplina, que não é apegado à palavra fiel, que não faz os falsos profetas calarem a boca, que não está preocupado com a repreensão daqueles que estão ensinando falsas doutrinas na igreja, ele não serve para ser pastor da igreja de Cristo. Aprenda isso, traga no coração, para que vocês não se deixem levar por falsos profetas. E qual é a conclusão de Paulo? Versículo 15, Paulo diz assim, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. E por isso eles são abomináveis. Veja que coisa interessante, que trocadilho Paulo faz. Paulo diz assim, que essas pessoas, e aqui ele está lembrando dos judaizantes, os cretenses, né, lá falsos profetas, ficavam tentando ensinar uma religiosidade com base no legalismo, nas dietas. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode ir no cinema, não pode ir no teatro, o crente não pode escutar uma música. Não, você está cantando Legião Urbana, não vai para o céu. Não pode. Você está cantando Djavan, não pode. Crente não pode ter essas músicas no rádio. Não, crente não pode fazer um monte de legalismo vazio, achando que isso é o evangelho. E aí Paulo está dizendo assim, que tem pessoas que para ela tudo é puro porque ela é pura. Ela vai escutar uma música e o coração dela, que é purificado pela palavra, sabe olhar aquela música e dizer, olha, essa música agrada a Deus, eu posso ouvir, essa música aqui fala heresia, um monte de bobagem, eu não vou ouvir. Então ela não tem problema em escutar a música do mundo. Ela não tem problema em ir no cinema, porque ela sabe qual é o filme que ela vai escolher para assistir. Ela não tem problema de ir no shopping. Ela não se preocupa se no shopping tem 3 banheiros, masculino, feminino e a coluna do meio. Ela não se preocupa com isso. Porque ela vai no shopping, ela sabe o que ela tem que fazer lá, porque ela é pura, purificada em Cristo Jesus. Mas existe um tipo de pessoa que é legalista, que você não pode fazer nada, que ela está o tempo todo apontando o dedo para os outros. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer... Cheio de legalismo, cheio de regrinhas para dizer se você vai ou não para o céu. Essas pessoas aqui, Paulo está dizendo que quando elas fazem isso, elas é que se tornam abomináveis. E abomináveis aqui é aquela pessoa nojenta, que você passa na rua e você não vai abraçar, que você olha assim, como é que vai, irmão? Vou bem, lá de longe, porque não toma banho, é suja. Paulo está dizendo aqui, eles se tornaram nojentos diante de Deus. Querendo viver nessa mediocridade, ele está dizendo, eles se tornaram abomináveis, alguém que Deus não quer nem estar perto. E ele diz, não só abomináveis, eles se tornaram desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Não é pesado? Nada do que eles fazem, são pessoas que estão dentro da igreja, tá? Nada do que eles fazem é aceito diante de Deus. Porque eles são abomináveis, nojentos,
desobedientes, e por isso Deus não aceita nada que vem das mãos deles. E aqui, queridos, há algo interessante. Paulo diz que no discurso eles conhecem Deus, mas na prática o negam. Quantos de nós, que se dizem crentes, enchem os bancos da igreja, dizem que conhecem Deus, choram, levantam as mãos, cantam aquele louvor bonito, mas o negam com as suas obras. E Paulo está dizendo, tomem cuidado. Se você quer ter uma igreja saudável, a liderança precisa estar ocupada com essas coisas. E, com base nisso, irmãos, eu quero fazer algumas aplicações. Em primeiro lugar, ore pela liderança da igreja. Irmãos, deixe os seus pastores, os diáconos, os presbíteros, o tempo todo na sua agenda de oração. Ore por eles. Sabe, eu fui visitar um vereador lá em Barueri. E um amigo queria me apresentar, ele é um vereador que dito da bancada evangélica. Eu não gosto de usar esse nome bancada evangélica, mas ficou conhecido assim, não é? Ele é um dos vereadores que são evangélicos e que acabam lutando pelos direitos dos evangélicos lá em Barueri. Me pareceu ser alguém bem direita. E eu conversei com o assessor dele, ele me disse assim, olha, aqui em Barueri, se você precisar, como pastor, de algum apoio, inclusive de saúde, fala com a gente, porque o prefeito tem um entendimento do seguinte, pastor, não só pastor e outros profissionais também, como médicos, são pessoas que cuidam de pessoas. Essas pessoas precisam estar bem para cuidar dos outros. Já imaginou o pastor fazendo uma visita com dor de dente? É ruim, não é? Então ele disse, percebam a ideia que é ter aqueles que cuidam bem cuidado. E às vezes a igreja negligencia isso. Eu não estou falando da nossa igreja local, porque graças a Deus a igreja local aqui, todo dia alguém me manda uma mensagem, pastor, como é que o senhor está? Como é que está a sua família? Toda reunião de oração, os irmãos estão orando por minha família. Eu louvo a Deus por isso. Mas nós não podemos esquecer que é obrigação da igreja orar por sua liderança. Para que esses líderes sejam irrepreensíveis, a igreja precisa sustentá-los em oração. Porque todos os dias as ciladas do inimigo vêm. Todos os dias a gente é tentado, é provado, e sem o amor de Deus, e sem o amor da igreja, dedicado em oração a nós, ou por nós, fica mais difícil caminhar nesses momentos que a gente é tentado e provado. Então, ore, por sua liderança. Ore para que Deus também levante homens irrepreensíveis para guiar o povo. Quando eu brinco aqui na igreja que eu estou orando e pedindo a Deus homem, é isso mesmo. Pedindo a Deus que Deus mande homens para a igreja, que eles cresçam irrepreensíveis em graça, em santidade, para que eles possam também conduzir o trabalho. Ore para que Deus mande homens assim para a igreja. Ore para que os nossos homens se tornem homens assim. Ore para que os nossos filhos olhem para os líderes da igreja e se espelhem neles. Eu também quero ser um homem daquele jeito, alguém santo daquela forma. Eu quero ser alguém que ama a Deus daquele jeito. É por isso que a gente se esforça para levar os meninos para o retiro da igreja, para que lá, olhando a liderança da igreja, os outros homens, no cuidado das outras crianças, eles aprendam a cuidar, aprendam como é que cuida, aprendam como é que protege uma mulher, como é que cuida dos filhos. Então, irmãos, orem para que Deus levante homens, não é? Não escute homens abomináveis. Irmãos, isso é sério. Hoje a gente vive num tempo que todo mundo é professor de alguma coisa. O cara, sim, ele ficou desempregado, a profissão dele não deu muito certo, ele vai virar professor. Ele vai ensinar alguma coisa para alguém na internet. E aí tem cursos de teologia na internet por alguém que nunca fez teologia na vida. Tem pastores, e aqui, para minha vergonha, muitos que nunca leram a Bíblia toda. Eu estou falando só de ler, não falo nem de estudar. Só de ler. Tem muitos que nunca leram a Bíblia toda. Tem muitos que vão pregar por aí, falando bobagem,
porque não sabe simplesmente ler, ele não consegue ler o texto. E ele agora é profeta, é pastor. E de vez em quando chega uma ou outra ovelha me falando: pastor, eu vi na internet um homem, nossa, aquele homem abençoado. Foi, como era o nome dele? R.R. Soares. Eu falei: oi, irmão, como é? Volta aí. Fala de novo, é o outro, né, que você está falando. Não, porque ele pregou assim, assim, assim. Eu falei: você assistiu o sermão todo? Dele: assisti, pastor. Você não viu nada de errado, não. Eu falei: então vem cá, irmão, senta aqui, vamos começar de novo. Porque, irmãos, a palavra vem assim, ó, parece que vem certinha. Parece que vem no rumo. Aí daí a pouco ele desvia, entra numa vereda que não está na Bíblia e nunca mais volta. E às vezes a gente enche o coração com esses conteúdos. E o pior, chega aqui na igreja, quer contradizer o pastor: mas fulano de tal falou isso, fulano de tal falou aquilo. E a nossa regrinha aqui de sempre não é fulano de tal, é a Bíblia. Então, quando a gente chegar no pastor para conversar com o pastor: olha, o senhor falou isso lá na igreja, o senhor ensinou isso aqui, mas tem um versículo aqui que fala diferente. Ou o senhor me explica o versículo, ou você vai voltar para a igreja para ensinar direito. Ó, é isso aí, show de bola. Faz isso mesmo. Quando o pastor ensinar alguma coisa que não está na Bíblia: pastor, vem cá, ó, tem um texto bíblico aqui que o senhor disse aquilo, mas tem um texto que fala outra coisa. Aí, se o pastor tiver errado, ele deve ter humildade para voltar e corrigir, esclarecer aquilo que ficou mal falado no sermão anterior. Mas se ele tiver certo, ele vai: ó, irmão, vem cá, ó, irmão, vem cá, você está entendendo esse texto errado, esse texto diz isso, diz aquilo, e você corrige. Mas cresce os dois na palavra do Senhor. Então, você precisa cuidar para não ouvir bobagem. Não fique enchendo seu coração com esse monte de gente de youtuber, esse pastor de youtuber, que não sabe, não conhece nada de Bíblia, e aí se arvora a professores. Não tenha medo do diabo quando ele ataca a igreja. Irmãos, às vezes a gente fica preocupado com o diabo. A gente fica naquela expectativa, né? As últimas eleições mostrou isso para a gente. Não, porque a igreja vai ser perseguida, vão destruir a igreja, a gente vai ser proibido de pregar o evangelho, a gente agora não vai poder mais fazer isso, vão querer fechar as igrejas, não pode mais pregar nas escolas, não pode mais pregar nos hospitais, a gente está sendo impedido de pregar o evangelho. E eu ouvi tanto isso na época da eleição, que um dia eu fiquei chateado e falei assim para o irmão: irmão, a gente faz oração aqui toda quarta-feira, na igreja. Você sabe, sei, pastor, você nunca veio. Você está preocupado com a perseguição por quê? Para você vai ser bom. Vai justificar não vir, está tudo certo. Se você não vem na igreja quando você pode vir, está preocupado quando não puder? Por que você está preocupado com essa perseguição? Então, irmãos, todo lugar do mundo que a igreja é perseguida, a igreja cresce. A China e a Coreia são lugares hoje que a igreja mais cresce. O diabo não usa essa estratégia mais para acabar com a igreja, porque toda vez que ele tentou fazer isso, a igreja cresceu. Desde os tempos dos judeus, que quando Nero começou a pôr fogo nos judeus, quanto mais ele punha fogo, mais a igreja crescia. Em toda a história da igreja, toda vez que a igreja foi perseguida ferozmente pelo inimigo, tentando destruir a igreja só cresceu. Agora eu tenho medo. Quando entra na igreja aquele perfil bajulador, que está o tempo todo elogiando, que está o tempo todo trazendo prazer, facilitando a vida da igreja, trazendo rosas, oferecendo suporte para a igreja. E aí você começa a ver, ele traz para a igreja, ele dá para a igreja, mas ele começa a ensinar uma coisinha aqui ou ali que não está correta. Aí os irmãos, para não contrariar aquele irmão de coração tão bom, que está trazendo tanta coisa boa para a igreja, aí vai deixando entrar. Aí de repente, a igreja está cercada por falsos ensinamentos. E não poucas vezes, a igreja se divide por causa de irmãos com esse comportamento. O diabo não precisa, para atacar a igreja, para ferir a igreja, de colocar um policial ali na porta para impedir que a gente se reúna. Porque lá no Oriente Médio eles caminham de carro 3 dias para dentro do deserto, para ninguém saber para onde eles vão. E lá eles vão adorar a Deus.
Porque se eles adorarem na cidade, eles podem ser mortos. Então eles entram num carro, vão 3 dias, quilômetros adentro para o deserto, e lá vão cultuar a Deus. Mas quando entra na igreja, irmãos, aquela pessoa que quer ser elogiada o tempo todo. E quando Satanás começa a dizer assim, olha, você viu, você fez tudo aquilo e o pastor nem te falou nada. Ele nem te agradeceu. Olha, você foi na igreja, você se esforçou, se dedicou. Você é o maior dizimista daquela igreja e o pastor, quando tem uma oportunidade, nem te chama para orar. O diabo começa assim, irmãos. E eu queria fazer uma sugestão de leitura para os irmãos. Um livro do C.S. Lewis. Carta de um diabo ao seu... Carta do demônio a um diabo aprendiz, né? É um livro que o C.S. Lewis escreve relatando exatamente isso. Ele começa a dizer, é o Satanás escrevendo para um aprendiz de diabo, como ele vai destruir a igreja. E ele vai dizer isso, olha, sabe aquela irmã ali? Vai lá e elogia ela. Não briga com ela não, elogia. Enche o ego dela, infla, que uma hora ela vai exigir ser tratada com esse ego e aí vai começar a ter problema na igreja. E ele começa a mostrar estratégias que são usadas pelo inimigo para minar o trabalho na igreja. Então, é um bom livro para você ler quando você estiver em casa, tiver aqueles 5 minutinhos ali de sossego, pega o livro, vai lendo devagarzinho, vai te ajudar muito nisso, irmãos. Elogios destroem mais a igreja do que a perseguição nas nossas portas. Tomem cuidado. Eu não quero dizer que você não deve elogiar, irmão. Sim, elogie, fale como é que o texto de Paulo nos lembra? Falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Sejamos corteses uns com os outros, elogiemos, sim, né? Irmã está com cabelo bonito, fala, olha, o cabelo está bonito, elogie mesmo. Meu irmão, que bom que você veio, olha que roupa bonita, olha, meu irmão, como você está bonito, elogie. Não tem problema fazer isso, mas cuidado para que nós não passemos a viver querendo receber esse tipo de tratamento. Porque você começa a se colocar no lugar de Cristo. E a igreja tem que te servir, ao invés de servir o Senhor Jesus Cristo. E isso mata qualquer igreja. Por fim, irmãos, eu queria fazer 2 exortações. Primeiro aos homens. Você precisa buscar ter esse perfil. Ah, pastor, mas eu não vou ser presbítero, não, nem sei o que eu vou fazer da minha vida. Esse é o perfil do homem irrepreensível. E todo homem deveria ser irrepreensível dessa maneira. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, qualquer homem eleito, ou melhor, qualquer homem que é batizado na igreja, ele pode vir a ser o presidente do Supremo Concílio. Nós não nos tratamos em hierarquia, nós nos tratamos em horizontalidade. Então, uma vez que o homem na nossa igreja ele é maior de idade, e ele foi eleito diácono, eleito presbítero, ele pode assumir cargos dentro da igreja. Inclusive, qualquer presbítero de qualquer lugar do Brasil, ele pode se candidatar a ser presidente do Supremo Concílio. Que seria, durante as reuniões, aquela pessoa que coordena todo o trabalho da igreja. Ele não é o líder da igreja, ele é o representante, ele é o regulador da Assembleia Geral que nós temos a cada 2 anos. Então, irmãos, todo homem na igreja presbiteriana tem que procurar ter esse perfil. Em primeiro lugar, para a glória de Deus. E em segundo lugar, para servir a igreja. Não queira estar na igreja, sentado no banco apenas, sem buscar ter essa vida de santidade, de ser irrepreensível. Se tivéssemos homens assim, seria sensacional se na hora que a gente fosse escolher um presbítero na igreja, a votação fosse assim, 50 nomes, tudo apertadinho ali, 3 para um, 5 para outro, 6 para outro, que mostra que a igreja está olhando para os homens dela e está vendo que eles têm esse caráter. E é difícil ela escolher quem tem. Mas acontece que hoje em dia você vai eleger presbítero na igreja, você vai olhar e você pega aqui, bota do lado aqui, Tito, pega Timóteo, bota lá, vamos escolher. Não, esse aqui não pode, esse aqui está assim, esse aqui. E aí você vai, porque eles não estão vivendo de maneira irrepreensível. Então nós precisamos buscar ter esse padrão de vida. Isso é para os homens. Você que é homem,
Jonatas, Biel, que está aí pequeno ainda, vocês precisam buscar ter esse perfil de irrepreensibilidade. Agora, para as mulheres. É comum a gente pregar esse texto e deixar as mulheres de fora, né? Essa responsabilidade vocês passaram, é dos homens mesmo. Porém, tem um detalhe aqui importante. Ensinem ao próprio coração de vocês e às filhas de vocês a escolherem homens assim para se casarem. Procure instruir as suas filhas a buscar homens assim para nutrir um relacionamento. Ensine a elas que esse aqui é o homem que ela tem que procurar para manter um relacionamento. Esse é o padrão para um esposo, para um pai, para um dono de casa. É isso aqui que você tem que ensinar aos seus filhos, às suas filhas. Aos meninos você ensina, você tem que ser desse jeito. E às meninas você ensina, você tem que procurar alguém que seja dessa forma. Não é bonito, rico, bem educado, ético. Tudo isso faz parte. Mas é aqui, ó. Você vai pegar o namoradinho dela e vai assim, vem cá, filha, senta aqui comigo. Ele tem essas qualidades, então esquece. Nem começa. Porque se você se relacionar com ele, depois que você gostar, vai ser mais difícil. Chegou lá fazendo proposta, olha aqui, vê se ele tem essas qualidades. Vê se ele é alguém que busca a Deus dessa forma aqui. Se ele não busca a Deus, se ele não está buscando viver dessa forma, porque isso não acontece do dia para a noite, tá? Isso é um processo construtivo. O homem se converte hoje, ele não vai virar isso aqui no outro dia, não. Você tem que dar tempo para ele amadurecer na fé, amadurecer em santidade, e Deus vai levá-lo a esse lugar. E a igreja vai ajudar os homens a viver dessa forma. Mas se ele é alguém que não se preocupa com essas características na vida dele, ensina para tua filha, corre. É treva pura, é Satanás, não vai não. Você só vai ter problema se você se relacionar com alguém assim. Se nós, como igreja, tivermos uma liderança irrepreensível como essa, nós estamos no caminho certo para alcançar a santificação e ter uma igreja saudável no caminho do Senhor. Que Deus nos abençoe e que nos dê sabedoria para vivermos dessa forma.